Bom dia, sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora lá então para a nossa aula de ciência dessa semana? Na aula de ciência dessa semana nós vamos começar aí um conteúdo novo. Então, muita atenção aí, preste atenção, faça suas anotações, que a nossa aula então já começou. Pessoal, vamos lá então. Deixa eu só pegar o meu livro aqui para a gente acompanhar junto, só um minutinho. Bora lá. Nós falamos aí, né, que o nosso organismo, ele é todo arrumadinho, né? A tia Rafa brincou lá que ele parece como um quarto de um adulto, né? Tem tudo arrumadinho, tudo no seu lugar, né? Uma célula forma isso e várias células formam outra coisa. E nós fomos falando lá então, né? Um átomo vira uma molécula vira uma célula, várias células no tecido, vários tecidos vão formar um organismo e nós paramos aí, lá no organismo. Mas hoje nós vamos continuar aí perceber que essa organização, ela não para ali no organismo, né, na espécie. Ela continua. E ela continua como? Ela vai continuar como uma população, uma comunidade, um ecossistema, um bioma e a biosfera. Então, quando se fala aí em população, significa que eu tenho mais de uma espécie. Significa que eu tenho um grupo de vários organismos, né? De várias espécies aí. Então, vamos lembrar lá. Uma célula, ok. Várias, né? Várias células, um tecido. Vários tecidos, um órgão. Vários órgãos, um organismo. Um organismo aqui seria um ser humano, tá? Um ser, uma espécie. Vários seres juntos vão formar, então, uma população. E quando eu tenho em um local várias populações, como assim, tia Rafa? Vou dar um exemplo. Imagina que eu tenho num espaço uma população ali da espécie de formiga, uma população ali de espécie de borboleta, uma população ali de espécie de grilo. Estou falando de um jardim. Então, eu teria ali uma comunidade. São várias populações, né? Populações diferentes, vivendo, né? Tendo contato aí, se interagindo no mesmo habitat, no mesmo território, ok? E quando eu falo aí de comunidade, ela também, né? Eu também posso falar aí para você que ela vai ter um ecossistema. Como assim? O que é um ecossistema? É um conjunto formado pelos seres vivos e fatores não vivos. Então, quando eu tenho lá várias comunidades juntos, né? Uma comunidade lá, uma comunidade cá, tenho ali vários seres vivos, né, que estão formando essa comunidade e fatores não vivos, eu tenho um ecossistema. Tia, mas o que é um fator não vivo? Um fator não vivo são os fatores que nós temos no ambiente. É o ar, é a água, é o solo, né? Esses fatores não precisam se alimentar, né? Não precisam de outros seres aí. Então, são fatores aí que nós falamos que não são vivos, né? Não precisam aí de vida, eles existem, ok? E quando eu falo sobre ecossistema, né? São seres vivos em um meio físico, químico, juntos numa área. Quando eu falo sobre ecossistema, nós vamos falar sobre bioma. O que é bioma? Bioma é um nível mais amplo, né? Mais avançado da organização ecológica. Como assim? São vários conjuntos de ecossistemas interligados aí, né, agrupados. Porém, eles são separados pelas suas características. Como assim? Nós vamos pegar lá a caatinga. A caatinga é um bioma. O ecossistema que eu tenho dentro da caatinga é diferente
de um ecossistema que eu vou ter lá na Amazônia, ok? Por quê? Porque o clima é diferente, o relevo é diferente, a vegetação é diferente. Então, bioma é pegar vários, né, ecossistemas aí e classificar, organizar esses ecossistemas conforme as suas características. Então, né, se ele tem um clima seco, se ele tem um clima úmido e assim por diante. Então, envolve aí vegetação, relevo, envolve clima, né? E as espécies também que habitam aí nesse habitat, ok? E daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho, né? Que no Brasil nós temos os nossos biomas aí. E aqui nós vamos falar agora sobre biosfera. O que é a biosfera? A biosfera, ela é um conjunto do quê? Imagina lá, nós sabemos que a Terra, que no planeta Terra só existe vida, porque nós temos a nossa atmosfera, nós temos a litosfera e nós temos a hidrosfera. A atmosfera, o ar, litosfera, o solo, a terra, hidrosfera, a água. Então, biosfera é um conjunto interligado a tudo isso, né? Todas esses efeitos que nós temos, né? Atmosfera, litosfera, hidrosfera, que se junta aí, que se une aos ecossistemas, se unem aí ao bioma, para dar então a vida aí final. Bio significa vida. Esfera é o planeta. Então, é um planeta que tem vida. Tem vida por quê? Porque tem um bioma, porque tem um ecossistema, porque tem uma comunidade, porque tem população, porque tem espécie, porque tem órgão, porque tem tecido, porque tem célula, ok? Então, lembrar lá que o nosso planeta, ele é feito, né, de um sistema ecológico. Começa lá no átomo que vai formar uma molécula, a molécula que forma a célula vai formar o tecido vai formar o órgão vai formar o organismo, a espécie. Várias espécies juntas vão formar uma população, várias populações formam uma comunidade, várias comunidades formam um ecossistema, vários, né, ecossistemas vão formar um bioma. E tudo isso junto forma, então, a vida no nosso planeta, que é a biosfera. Ok? Combinado? Deu para entender? Sim, né? É legal você fazer esse desenhinho aí. Então, dá um pausa aí no vídeo e copia no seu caderno, tá bom? Vai te ajudar na hora de estudar para a prova. E aí, como eu falei, né? Os biomas brasileiros aí, né? Nós temos o bioma da Amazônia, nós temos o bioma da Caatinga, o bioma do Cerrado, o bioma do Pantanal, bioma da Mata Atlântica e bioma do Pampa, ou Campos Sulinos, que às vezes também são chamados e classificados assim. Cada bioma desse tem um tipo de vegetação, tem a sua biodiversidade de espécie, tem o seu relevo, tem o seu clima. Então, são diferentes, por isso que são classificados, né, dentro do mapa aí, pela sua semelhança, ok? Você percebe lá, ó, qual é o maior bioma que nós temos aí, né? É o bioma da Amazônia. Qual é o menor? Olha lá, o Pantanal. E vocês vão perceber que existem características dentro desses biomas aí, que eu vou explicar daqui a pouquinho no finalzinho da nossa aula. Gente, quando fala, né, de diversidade aí, quando se fala de espécies diversificadas, existe algo muito importante, que é chamado assim, classificar para melhor conhecer. Então, todos os animais, eles foram classificados. Eles receberam um nome, tá? Para saber de qual espécie que eu tô falando. Então, quando a gente fala aí, né, sobre um nome popular, é um nome que às vezes a gente dá, né? A gente não fala Felis catus, né? A gente fala gato. Mas Felis catus é o nome científico dessa espécie. Então, o primeiro nome aí, nós chamamos, né, de gênero. Ele vem com letra maiúscula. Esse nome significa que toda a classe de felinos, né? Tudo que é felinos.
E o termo específico está se especificando qual é a raça de felinos que eu estou falando, ok? Então, aí mostra aí nessa imagem. Tem no livro de vocês também, aqui na página 113, tá? O gênero, né, é o nível, então, que vai englobar aí a espécie. E quando eu falo aí do termo específico, é o adjetivo total daquela espécie. Então, Felis catus é o nosso gato. Mas tem várias outras espécies aí, né? Vários outros gêneros felinos, né? Com termo específico. Então, classificar para melhor conhecer é organizar as espécies. Ah, aqui eu tenho espécie de felino, mas você sabe que nem todo felino é bonitinho, bonzinho, assim como o gato. E assim por diante. A mesma coisa nas aves, nos répteis, nos peixes e assim, né, por diante. Ok? E aí, nós vamos falar o seguinte, que o ser humano, né, o indivíduo, né, que vive aí no seu ecossistema, no seu bioma, ele precisa ter uma interação na busca do seu alimento. Quando eu falo isso, eu quero dizer para você o seguinte, que todo ser vivo vai precisar de outro fator para viver. É isso mesmo, todo ser vivo precisa de um fator para viver. Os únicos ser vivos, né, que conseguem produzir o seu alimento sem necessitar do outro é a planta. Por quê? Porque ela é um ser autotrófico. O que é um ser autotrófico? É um ser que é capaz de produzir o seu próprio alimento. Ela produz o seu próprio alimento como? Através da fotossíntese. Então, ela pega lá, né? Ela precisa de luz, né? Independente que ela não precisa de outro ser vivo, mas ela precisa de um fator para produzir o seu alimento. No caso, a luz. Ela precisa receber luz, né? Aonde ela vai puxar aí o gás carbônico, né? Vai fazer todo o processo aí. Que processo? O processo que ela vai transformar esse gás carbônico em oxigênio, né? Aonde vai ser produzido aí para ela a glicose, que é o que dá energia para ela, que é o alimento dela, para que ela possa continuar aí tendo vida, tá? Então, aqui na página 116 do livro de vocês, fala lá, né, ó. Os seres, como as plantas e as algas, realizam sua nutrição, que significa alimentação, por meio de fotossíntese, que é a luz, né? É pegar o gás ruim, fazer um processo ali para produzir o oxigênio. Pega o carbono, faz esse processo e libera oxigênio. Esses seres que produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese vão chamar então de autotróficos, ok? São capazes de produzir o seu próprio alimento. Mas nem todos os seres são capazes de produzir o seu próprio alimento. Alguns seres são heterotróficos. O que significa heterotróficos? Heterotróficos significa que você precisa se alimentar de outro ser para poder ter energia. A planta tem energia através da fotossíntese, do alimento que ela mesma produz. Você não faz fotossíntese. Ó, sou uma planta, vou fazer fotossíntese. Não, você não faz fotossíntese. Você precisa se alimentar para ter energia para continuar estar vivo, né? E dentro aí da cadeia alimentar, eu coloquei um desenhinho aqui para vocês. Vocês estão dando para ver? Dentro desse desenhinho aqui, nós temos classificações também. Como assim classificações? Nós temos o produtor, tá? O produtor sempre vai ser um vegetal aqui, tá? Esse produtor, ele sempre é um ser autotrófico. Por quê? Ele produz seu próprio alimento. Então, eu tenho aqui o produtor, ele produz o próprio alimento, ó. Produtor, produz o seu alimento. E depois eu tenho os consumidores, que consomem alimento. Então, sempre lembra, produtor, produz alimento. Consumidor, consome o alimento. Então, a cadeia alimentar nada mais é que quando a interação que as espécies têm uma com a outra para produzir aí o seu próprio alimento. Nós chamamos aí a cadeia alimentar de nível trófico, tá? O que é esse nível trófico? Um indivíduo precisa do outro para poder estar vivo. Por isso que se fala muito em preservação. Se você mata, vamos colocar aí, né?
se fala muito se você mata os sapos, logo nós vamos ter a população de mosquito de uma forma intolerável. Por quê? Porque quem come os mosquitos, pernilongos, né? O sapo. Se você começa a matar todos os sapos, nós vamos acabar com a cadeia alimentar. E aí aquela espécie começa a se reproduzir demais, a um ponto que acaba, né, não sendo legal. Então, por isso que é muito importante se falar de cadeia alimentar. Porque ela faz o nível, ela deixa tudo adequado, da maneira certa, na balança. Nem muito, nem pouco, mas o ideal. Então, vamos voltar lá. Quando eu tenho, então, uma cadeia alimentar, eu vou ter o meu produtor, que é o que começa a nossa cadeia alimentar, ok? Aqui, combinado? E depois eu tenho quem começa a consumir, são os consumidores. Esses consumidores, eles podem ser chamados de primários, secundários e terciários. Como assim? Por que primário? Olha aqui, o rato comeu o milho, então ele é o consumidor primário, ele foi o primeiro a comer o milho. A cobra comeu o rato, ela é o consumidor secundário, por quê? Ela foi a segunda na nossa cadeia alimentar. A coruja comeu a cobra, então ela foi a terceira, consumidora terciária. Por quê? Porque a gente fala de uma ordem, né? A natureza, ela é dividida em uma ordem toda bonitinha. Então, essa ordem seria: produtor seria o milho, consumidor primário, o rato, consumidor secundário, a cobra, consumidor terciário, a coruja. Mas e aí? Acaba aí a cadeia alimentar? Não, porque aí depois nós falamos sobre decompositores. Quem são os decompositores? São os fungos e as bactérias, que vão obter energia através, né, de substâncias aí que já morreram, de matéria orgânica, tá? Através de corpos, né, de resto de seres vivos, das fezes, da urina. Então, decompositor, ele vai decompor essa matéria. Ele vai, né, obter a sua energia destruindo aquela matéria. Mas destruindo essa matéria viva? Não. Né? A coruja morreu. Aí a coruja vai ficar morta lá na terra? Não. Os fungos e as bactérias vão vir fazer a decomposição ali daquele indivíduo. Ok? Então, produtor, aquele que produz seu próprio alimento. Consumidor, aquele que vai consumir alimento. E decompositor, aquele que vai decompor um indivíduo, né? Para poder produzir a sua energia. E quando a gente fala de teia, existe também, quando a gente fala de cadeia, existe também as teias alimentares. Quando eu tenho várias cadeias alimentares interligadas uma na outra. Abre aí o seu livro na página 119, que nós temos uma teia. O que é essa teia? Mostra lá o milho. Quem come o milho? O rato come o milho. Nós temos ali, ó. Abre comigo aí para que você possa ver. Nós temos o rato que come o milho, nós temos a preia também que come o milho, nós temos o gafanhoto também que se alimenta do produtor. Depois o secundário, nós temos a cobra que come o rato, que come a preia. Nós temos o pássaro que come o gafanhoto, mas a cobra também come, né? O pássaro. Então, quando eu falo de teia, é quando eu tenho um monte de cadeia alimentar. Ó, esse desenho aqui que eu tô falando, ó. Não é só uma ordem que a cobra só pode comer o rato. Não, ela pode comer também a preia. E aí assim por diante. Então, teia alimentar. Quando eu tenho várias cadeias alimentares juntas, ok? Vamos lá para a nossa atividade. Página 121, exercício 4, exercício 5, exercício 6 e exercício 7, ok? Para a próxima aula, ao vivo, combinado? E, junto com esses exercícios, vocês vão fazer uma pesquisa sobre um bioma brasileiro. Eu vou colocar abaixo aqui da nossa aula um PowerPoint com o nome. Um exemplo, João Core vai pesquisar sobre o bioma da Caatinga. Giovana, bioma do Pantanal. Essa pesquisa, vocês não vão me entregar. Vocês vão fazer e nós vamos comentar na nossa próxima aula, dia 26/8, que é a nossa aula ao vivo.
Então, vai fazer correção desses 4 exercícios e vocês vão falar características para mim dos biomas brasileiros. Combinado? Sim? Daqui a pouco tem aula de matemática. A gente se vê ao vivo na aula de matemática. E é isso aí. Qualquer dúvida aí na hora de fazer os exercícios, é só me chamar que eu te ajudo a resolver. Combinado? Beijão, até daqui a pouco. Tchau!